2010. Eu sou um estagiário prestes a ter a minha carteira assinada. De repente, meu amigo, que assim como eu, nunca tinha saído do país, me convida para uma viagem que ele se autoconvidou. Machu Picchu. Fica comigo que eu vou contar tudinho para vocês. Esse é o canal do Casal Mais Leve. Tudo que é falado aqui tem o objetivo de trazer leveza para a sua vida. E o que tem a ver essa viagem com isso? Não sei, só sei que foi assim. Eu tinha um medo extremo, desde pequeno. Nós acreditávamos que absolutamente tudo na vida era perigoso. Qualquer lugar, qualquer pessoa. Com isso e muitas outras coisas na infância, a minha autonomia, a atitude para cuidar da minha vida foi muito mais tardia do que eu gostaria e do que deveria de fato acontecer. Tirando a parte de buscar uma faculdade e os estágios onde eu atuei, essa foi uma das primeiras grandes decisões que eu tomei na minha vida. Viajar para outro país, sabendo absolutamente nada de vida e sendo extremamente medroso. Eu era super responsável, trabalhador, já ganhava muito bem, R$500. Conversei com os meus chefes e eles disseram que eu tinha direito a tirar uma licença, porque eu já tinha um ano como estagiário. Eu peguei os R$500 que eu ganhei, já juntou com o dinheirinho que eu tinha. Me prometeram que quando eu voltasse, eu seria efetivado. Eu tive um pouco menos de uma semana para saber tudo que era necessário. E o destino final era Machu Picchu. Mas para chegar em Machu Picchu, nós teríamos que atravessar o Brasil, a Bolívia e o próprio Peru de ônibus. Mas nada que a minha poupança de R$1.500 não resolvesse, né? E o dinheiro deu. O primeiro grande desafio foi logo na divisa de Corumbá, que fica lá no Mato Grosso do Sul, com a Bolívia. Os policiais falando em espanhol, um espanhol super rápido. Eu não sabia absolutamente nada de espanhol. Alguns amigos arrastavam alguma coisinha. E aí o policial pedia insistentemente por la vacuna. E dizia que sem la vacuna não entram na Bolívia. Do que ele está falando? Ele estava se referindo à vacina de febre amarela. A Rebeca, super aventureira, preparada, tinha em mãos prontamente o seu papelzinho comprovante de vacinação da febre amarela. O amigo dela, prontamente. Mas eu e o meu amigo Soneca, apesar de termos tomado a vacina, eu não sabia que eu ia precisar do comprovante. E ele conseguiu perder o comprovante nos pouquíssimos dias depois que ele tomou a vacina para a viagem. 2 podiam entrar para o país e 2 não. E começamos a argumentar, estamos indo muito bem no argumento, até que a Rebeca, sem intenção, deu uma cutucada nos homens. E ela dizia assim: nossa, mas por que vocês estão tão preocupados? São vocês que oferecem risco de febre amarela pra gente, não o contrário. E aí, gente, pense no cara fora do sério. Gritou: sem vacuna, vocês não entram na Bolívia! Sai daqui agora! E eles mandaram então a gente voltar para Corumbá, tentar ir num posto de saúde lá. Já estavam fechados, então eles falaram pra gente passar pro outro lado da Bolívia, com as nossas coisas confiscadas, é claro. E lá, no posto de saúde, eles tentaram extorquir a gente. Mas nós resolvemos nos manter íntegros e tentar mais uma vez. E por um milagre, eles nos deixaram finalmente passar. E alertaram a gente: assim que vocês chegarem em Santa Cruz de la Serra, tomem la vacuna para a segurança de vocês mesmos. Na Bolívia tem lugares de tirar o fôlego. Dia 25 de dezembro, nós chegamos em Sucre. E não tinha ninguém comemorando Natal. Todo mundo no ônibus dormindo. E a gente foi ficando frustrado, deprimido. Chegamos mais de 1h da manhã lá e nenhuma hospedagem abriu pra gente. Resolvemos ficar numa praça até o dia amanhecer. De repente, um homem com os olhos desse tamanho chegou pra gente e falou assim: não, vocês não podem ficar aqui, é muito perigoso. E pegou a gente, nos acolheu e levou pra casa dele. Por sorte, ele era um policial e ele tinha filhos da nossa idade mais ou menos. E ficamos lá até o dia seguinte, passamos o dia com ele, jogamos videogame, levaram a gente para almoçar, não deixaram a gente pagar de jeito nenhum, levaram a gente nos pontos turísticos de Sucre. Chegamos finalmente ao Salar de Uyuni, ou Deserto de Sal, que é um lugar espetacular, é lindo, é maravilhoso, não vá sem óculos escuros. E lá nós iríamos fazer um passeio de 3 dias e conhecemos lagoas lindíssimas. O próprio Deserto de Sal é algo extraordinário. E nós enfrentamos diversas temperaturas,
enquanto estávamos lá. Tomamos goleada jogando bola com os menininhos de menos de 10 anos de idade. Histórico! Bolívia 6-1. Altitude real, gente. E nós estávamos super felizes, sem entender o que estava acontecendo. Quando descobrimos que o presidente do país, Evo Morales, resolveu dobrar o preço da gasolina de um dia para o outro. E o país incendiou, virou de cabeça para baixo, uma verdadeira guerra civil. Só que nós só fomos entender a gravidade da situação 3 dias depois, quando a gente voltou do Salar de Uyuni para continuar seguindo a viagem. Dali para frente foi muita tensão, os transportes não podiam atravessar, porque eles eram atacados pelos manifestantes que ficavam armados com pau, com pedra, com objetos prontos para atirar fogo em qualquer coisa que fosse. Então nada com roda eles deixavam passar, faziam enormes barricadas. Resumindo, nós tivemos que andar cerca de 4 horas para chegar até La Paz. E passamos por umas vielas assim, bem assustadoras, umas barricadas, verdadeiro cenário de filme de guerra. E os manifestantes, gente, usavam toca ninja, e tinham bonecos pendurados nos postes, enforcados. E nós chegamos a ver pessoas sendo agredidas, e fogo em todo canto. E, inclusive, quase nós fomos pegos filmando as cenas de guerra com a nobre e ingênua intenção de mandar para a nossa mídia do Brasil. Quem sabe a gente não ganha um dinheirinho, né, por estar dando essa colaboração e ajude a gente a custear a nossa viagem. Ainda lá em La Paz, quando a gente chegou, uns homens tentaram a gente levar para um lugar que não era o nosso destino. Ainda bem que nós não chegamos a descobrir para onde eles estavam levando a gente e o que eles iam fazer. Graças a uma moça. Ela nos alertou que eles não estavam levando a gente para o lado certo. Enquanto a gente esteve em La Paz, ela ajudou a gente. Inclusive, quando nós tivemos que entrar correndo em uma hospedagem, os manifestantes estavam vindo com as pedras, com os paus nas mãos, com os brados, e todo o comércio fechando assim, e os camelôs das ruas, e tudo fechando. E La Paz, na minha vida inteira, foi um dos lugares mais pobres que eu já conheci. Então onde estava o medo o tempo todo? A gente não tinha muito tempo para pensar. Na base da adrenalina, tomar decisões difíceis. Algumas coisas que aconteceram na viagem, algumas aventuras, a gente só entendeu anos depois, eu pelo menos, né? Por exemplo, a Estrada da Morte. Os ônibus ali nesses trechos, eles iam voados o tempo todo. Para cruzar a fronteira da Bolívia para o Peru, para sair finalmente ali daquela guerra civil, nós tivemos que fugir do país. De madrugada, enfrentamos uma fila gigante de imigração. Quando finalmente a gente estava passando dentro de um quartel-general, que era a divisa final, que ia deixar a gente fora da Bolívia e a gente estaria em segurança, vieram uns soldados armados na nossa direção e apontaram as armas. Não, gente. Eu não estou inventando. E pra mim, que eu me lembre, esse foi o momento mais tenso de toda a viagem. Tudo isso porque eu não tomei a vacina lá do outro lado do país. Eu vou morrer aqui só porque eu não tomei uma vacina, mas eu tomei a vacina, só não tenho comprovante. Quando nós estávamos fazendo nossos últimos desejos, começou uma musiquinha. E a bandeira da Bolívia começou a subir. E aí, era isso que a gente estava passando, gente. A gente estava no lugar errado, na hora errada. Na hora de achar a bandeira, tocar o hino nacional, por isso os guardas pararam a gente. Mas eles não podiam ter falado de um jeitinho mais legal? Gente, é falta de respeito passar pela bandeira. Precisava botar a arma na nossa cara. Quando nós chegamos no Peru, nós enfrentamos o que 100% das pessoas enfrentam quando viajam para a Bolívia. Intoxicação alimentar. Não vou entrar em detalhes sobre isso. Por sorte, nós revezamos o momento em que cada um ficou doente, até que chegamos no destino final, que era Machu Picchu. É maravilhoso, é inacreditável. Pena que quando eu subi, eu estava com intoxicação alimentar ainda, então foi bem difícil. Mas valeu cada momento. Essa história, normalmente eu conto em 1 hora ou mais, né, quando a gente vai conversando com as pessoas. E eu tive que resumir tudo aqui em poucos minutos. Mas o que eu posso dizer para vocês é, essa viagem mudou completamente a minha visão de mundo. Mudou o panorama. Minha amiga aventureira e esse meu amigo que me convidou, eles acabaram namorando, casando, tendo filhos e estão felizes para sempre. Imagina se ele não tivesse tido a coragem de tomar essa decisão de ir viajar. Se eu soubesse tudo que eu ia enfrentar antes da viagem,
provavelmente eu não teria viajado. Eu estaria seguro em casa, eu não teria vivido a primeira grande revolução da minha vida, que me abriu vários caminhos para viver melhor. Qualquer um precisa ter coragem para fazer? Não. No meu caso, foi necessário. É importante encontrar o seu ponto de equilíbrio, do que vale a pena para você. Tive algumas experiências muito interessantes que eu jamais teria feito antes de ir para a Bolívia, como escalar o Pão de Açúcar com cordas e quase cair lá de cima. Mas o mais importante de tudo, definir limites, pesar cada decisão tomada na vida, não ficar inerte pelo medo de qualquer coisa que possa vir a acontecer. O que nós não tivemos controle nessa viagem, Deus estava nos protegendo. Nos deu muitas bênçãos e muitos presentes que ultrapassaram os limites de tempo e de geografia daquela viagem inesquecível.